A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje nós vamos trazer mais um ensino espiritual. E hoje vamos falar como é a preparação para entrar na dimensão do Espírito e assim conhecer um pouco mais o Deus sobrenatural. Vamos falar também os processos que o cristão passa e a importância de ter comunhão com o doador dos dons espirituais, que é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que durante toda a nossa vida com Deus, o Espírito Santo, ele vai estar nos ensinando. É ele que vai nos ensinar em todas as etapas da nossa vida. É ele que vai nos ensinar a viver e andar no Espírito. Porque viver no Espírito é uma coisa e andar no Espírito é outra. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha de formas diferentes. E as formas que Deus trabalha são opostas às formas que o homem pensa. Você precisa entender que para acessar e entrar na dimensão do Espírito, primeiro você precisa confiar em Deus. Mesmo que muitas vezes você não entenda, mesmo que você não compreenda o que Ele está fazendo. E Deus faz isso para quê? Para testar os nossos corações, para saber qual é o nível que você está disposto a se render ou não. E não é apenas pelo que você fala ou pelo seu desejo emocional que você vai conseguir se apossar das riquezas celestiais e acessar a dimensão do Espírito, não. Mas será assim pela sua perseverança. E é na perseverança que nós se apossamos do reino espiritual. E entenda uma coisa, os sentimentos são bons, as emoções também, mas elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser tratadas por Deus. E elas vão passar pelo funil. Deus vai lançar as suas emoções, a sua alma no funil. Por quê? Porque a mente do homem muitas das vezes é enganosa. E quando a mão de Deus começa a nos quebrar, então começa o processo que todo cristão passa. E ele diz assim nesse processo: o que eu faço hoje tu não sabes, tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Apenas tenha fé e confie. E é isso que nós precisamos entender, a ter fé e confiança em Deus, apesar dos pesares. Nós precisamos confiar e ter fé em Deus. E quando você começa a confiar em Deus em qualquer situação, você começa então a ser preparado para entrar na dimensão do Espírito. E tudo aquilo que você governa com a sua alma, seus desejos, com a sua razão, toda a sua estrutura religiosa, ela começa então a ser quebrada e ser moldada pelo poder de Deus. E Deus vai te ensinar, primeiro, que Ele não é um Deus natural. Ele não é um Deus natural, Ele é um Deus sobrenatural. E para acessar o sobrenatural, você precisa conhecer esse Deus sobrenatural. E para isso Deus vai mexer em muitas áreas da sua vida. Pois a sua carne não pode se orgulhar de fazer coisas boas para Deus. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas para Deus. Não, a sua carne não pode se orgulhar disso. A sua carne tem que aprender a se render diante de Deus. E se rendendo diante de Deus é entender que a gente não faz nada sem Deus. Por quê? Porque toda honra, toda glória sempre é dada a Deus. Deus seja louvado por tudo. E Deus faz assim. Deus, muitas das vezes, ele vai quebrando o homem de tempo em tempo, de fase em fase. Ele vai quebrar a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. E entenda algo muito importante. E tudo aquilo que você não consegue, aprender através da palavra de Deus e de uma rendição verdadeira, Deus vai fazer você aprender através de provações. É isso? Deus nos ensina através de provações, de desertos. E o que significa deserto? Deserto significa muita coisa, mas uma coisa importante que você precisa entender, por exemplo, quando Deus levou Moisés para o deserto, Deus levou Moisés para o deserto para tirar o Egito de dentro de Moisés. Por quê? Porque Moisés era um homem cheio de muito conhecimento. Ele conhecia todo tipo de astrologia, de poderes místicos que estava no Egito. E então ele foi para o deserto. E 40 anos no deserto,
40 anos para ser purificado no deserto, 40 anos para ser tratado na sua estrutura humana, 40 anos para libertar ele da linguagem do Egito, e tudo isso para ensinar ele a ser um homem humilde. E depois desses 40 anos, desses processos, Deus chama ele de volta e diz: Moisés, vem, que agora você vai libertar o meu povo. Irmãos, eu não sei como está o seu processo com Deus, eu não sei como vai o processo de Deus na sua vida, mas uma coisa é certa, quando Deus te conduz para o deserto, é para tirar o Egito de você. Ele está muitas das vezes te libertando você do seu próprio domínio, da sua inteligência racional. Por quê, irmãos? Porque a nossa alma tem muitas estruturas fortes, que elas precisam ser moldadas, que elas precisam ser quebradas por Deus. E tem pessoas, irmãos, que passam por muitos processos para abandonar o quê? Os seus conceitos errados e deixar de lado todo o seu orgulho. E deixando de lado todo o seu orgulho, essa pessoa então começa a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita o que tu queres, seja feita do seu jeito, da sua forma, como tu quiseres fazer, seja feita a sua vontade. E isso, irmão, não é só falar, não é só dizer da boca para fora, mas é em atitudes. Isso você tem que demonstrar em atitudes. E é nas mínimas coisas que Deus observa. Vai ser nas mínimas coisas que Deus vai observar o seu comprometimento. É nas mínimas coisas que Deus vai observar a sua renúncia. É nas mínimas coisas que Deus observa a sua compaixão. É nas mínimas coisas que Deus observa a sua dedicação. E é nas mínimas coisas que Deus vai observar o seu coração. Se você está apto para ser usado por Ele. Quando você começar a acessar a dimensão do Espírito e a começar a viver na dimensão do Espírito, você precisa entender uma coisa, que todo conhecimento que for revelado a você, esse conhecimento, ele terá domínio sobre você, você não terá domínio sobre isso. Por quê? Porque na sua razão você faz o que quer, você vai onde quer, você prega o que quer, ou seja, você faz o que quer, mas no reino de Deus, não. No reino de Deus não é assim. E quem quer viver na dimensão do Espírito tem que ter o Espírito livre e uma mente que não vai se ofender com Deus, com os processos de Deus, com os desertos de Deus, com as provações de Deus. Por quê? Porque confia em Deus. Porque quando você entra na dimensão do Espírito, na dimensão espiritual, você precisa entender que as coisas não funcionam mais do seu jeito. Mas é da forma que o mundo espiritual está trabalhando, é da forma que o mundo espiritual está se movendo. E lembre-se de algo muito importante, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, desde a hora que nós acordamos até na hora que nós deitamos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E é assim, irmãos, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com o Espírito Santo, é conversar com Ele, é entregar o meu dia, entregar a minha vida para Ele, pedindo que Ele venha me ajudar, que Ele venha me guiar, que Ele venha me ensinar e que Ele venha estar comigo durante o dia inteiro. É assim, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sempre falar com o Espírito Santo, entregando a Ele a minha vida, os meus desejos, para que Ele venha então me guiar em todas as áreas da minha vida. E é isso, irmãos, nós precisamos entregar o controle para Deus, para podermos ser guiados por Ele. E por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, diz assim: não conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E precisamos viver na vontade de Deus. Então seja sempre feita a vontade de Deus nas nossas vidas. E lembre-se, Jesus veio para nos dar o exemplo. Quando nós vemos Jesus ali na cruz, quase seminu, nós vemos que Jesus na cruz, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, e ele se fez pecador em nosso lugar. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós vamos para a cruz de Cristo, todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com a cruz de
Cristo, nós precisamos nos despir do velho homem, nos despir da natureza pecaminosa, nos despir de todo o orgulho, de todo o pecado, de toda a vaidade. Nós precisamos nos despir. Por quê, irmãos? Porque Jesus não vai colocar uma roupa limpa em cima de uma roupa suja, não. Então, primeiro você, o cristão primeiro, precisa se despir do velho homem, do orgulho, do pecado, da vaidade, para então ser vestido com vestes limpas, puras, para ele então conseguir andar em santidade, em justiça, em amor. E então, ele consegue então, depois desse processo, ser revestido de poder. Então entenda os processos que o cristão passa. Primeiro o cristão precisa se despir, depois ele é vestido e depois ele é revestido de poder. Então, irmãos, entenda isso e guarde isso no seu coração. Primeiro, se despir de todo o orgulho, de toda a vaidade, para que você possa ser vestido e possa então começar a andar em santidade e em justiça, para então você ser revestido de poder, do poder de Deus. Foi por isso que Jesus disse assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Se o Pai me enviou com curas, eu envio a vós. Se o Pai me enviou com milagres, eu envio a vós. Se o Pai me enviou com poder, eu envio a vós. E é por isso que aqueles que creem em mim, obras maiores farão. E mais, estes sinais seguirão a quem? Aos que creem em mim. Por isso que os sinais seguirão os que creem em mim. E em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Por quê? Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Irmão, você precisa entender essa palavra. Você precisa compreender essa palavra. Como eu sempre digo, você só desfruta daquilo que você entende. Então, Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento do seu povo. E como hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo, hoje é essencial ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos nos render mais ao Espírito Santo. Mas hoje em dia parece que as pessoas só querem os dons. Querem profetizar, querem dons de curar. Elas só querem os dons espirituais. Irmãos, é bom ter dons espirituais, mas não substitua os dons espirituais pelo doador dos dons. Melhor do que ter dons espirituais é ter comunhão com o doador dos dons, que é o Espírito Santo. E nós precisamos, dia após dia, nos aproximar mais dele. Não é isso que a Bíblia diz? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E eu sei que a vida não é fácil. A carne tem muitas dificuldades. E isso faz parte, por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos dificuldades, e isso é normal. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, todos nós temos algum tipo de dificuldade em alguma área da nossa vida. E saiba que as dificuldades, elas nunca deixarão de existir. Por quê? Porque são elas que qualificam, são elas que vão qualificar e provar o nosso desejo por Deus. Por isso que precisamos nos render ao Espírito Santo para podermos então viver no Espírito. Nós precisamos render as nossas vontades, os nossos desejos, para que Ele então venha nos guiar, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa ele viver em você, deixa ele colocar a vida de Cristo em você, deixa ele operar através de você. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, essa frase muito conhecida: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Irmãos, essa é uma frase que você não tem que repetir apenas todos os dias no culto, não. Essa frase é uma frase que você precisa viver. Você precisa entender a graça do Senhor Jesus. Você precisa ter consciência do amor de Deus. E você precisa ter, dia após dia, comunhão com o Espírito Santo de Deus. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você tem
comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que dia após dia você possa ter isso no seu coração, de todos os dias buscar ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua vida espiritual vai começar a mudar. Então, irmãos, o meu conselho para você é: tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com Ele todos os dias, dia após dia. Ele está aqui para nos ajudar, para nos guiar, para nos ensinar. Então, queira ter uma comunhão real e verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Amém? E se esse vídeo te abençoou, não esqueça de abençoar outras vidas, compartilhe a palavra de Deus e até, irmãos, o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.